Hoje começamos uma série de tutoriais onde vamos aprender a operar o Boeing 737 MAX 8. No overhead, basicamente, vão estar os sistemas do avião. Você vai ver aqui que ele já começou a acender ali os painéis. Depois ele vai passar por esse ponto CNF, Torux, a gente vai dando next page aqui. GIMPO, Edmur, Cormul, OpGo. Ele já vai calcular aqui para mim as velocidades, tá? A V1, VR e V2. Autorizado para Brasília, por meio da partida Turum Bravo, transição GIMPO, pista 34. Suba via CID e mantenha 9000 espere flight level 28010 minutos após a decolagem. Próximo passo aqui, antes de fazer o próximo checklist, a gente vai pedir aqui o pushback, tá? Antes do pushback, só ter certeza aqui que a gente vai desligar aqui a alimentação externa, né? Porque a gente não quer que arrebente o cabo, né? Pronto. Então, para a gente fazer o pushback, primeiro ponto, a gente vai soltar o freio de mão. Mais um ponto aqui, tá, gente? Eu poderia entrar aqui no ATC, solicitar pushback, solicitar permissão de ligar motores. Não vamos fazer essa parte, tá? Tudo bem? Estamos combinados? Então, já vou pedir aqui o pushback direto. Ó, deixa eu só conferir lá se o meu freio de mão, meu freio de estacionamento aqui, ó, o parking brake está travado. Eu vou soltar aqui o parking brake, tá, para ele conseguir fazer. E eu vou usar aqui o Alt P, que é para fazer o pushback. Eu não sei como está o pushback aí no seu controle, né? Aqui no meu tá Alt P. Ó, o tratorzinho já está vindo ali e ele demora um pouquinho, tá? Aqui a gente vai contar com a magia da edição mais uma vez. Um ponto interessante, já vou antecipar para vocês, tá? A cabeceira para a qual eu estou indo é a cabeceira aqui que está à nossa direita, tá? Só que o pushback ele não obedece muito à lógica, pode ser que ele me posicione para a esquerda, então vocês perdoem ele. A gente faz uma curvinha quando sair, não tem problema. Ó, dito e feito, eu falei que a gente ia para um lado e ele colocou a gente do outro, tá? Vamos colocar aqui o Alt P para liberar o pushback e travar o nosso freio de estacionamento novamente. O pushback está indo embora, perfeito. Bom, vamos continuar o nosso checklist, tá? A gente fez o pré-voo preliminar, agora a gente vai fazer o pré-voo. Flight Directors, né? Já é parte aqui da configuração do piloto automático, né? Vamos ligar aqui o diretor de voo, que é aquele que aparece na tela ali pra gente no PFD, né? O manete automático a gente por enquanto vai deixar ele desligado. IAS, a velocidade, né? Aqui ele está falando para colocar V2 mais 15 nós. Vocês lembram quanto era V2? Eu não lembro. Vamos olhar lá no FMC quanto era V2. Ó, o V2 era 134, então 135 mais 15 dá 150. Então, menos 1, 149. Faço cálculos assim. Né? Então, 149 nós. Então, a gente vai lá e colocar aqui 149 nós. A altitude, né? Qual que é a altitude aprovada inicial? 9.000 pés, que foi o que passaram para a gente lá. Então, 9.000 pés. O fluxo de combustível que a gente vai resetar, né, para a quantidade de combustível usado zerar, né, para a gente ter uma marcação de quanto gastou de combustível. O mínimos. O que é o mínimos? É lá na minha aproximação, qual é a altitude a partir da qual, se eu não estiver vendo a pista, né, eu tenho que rejeitar aquela aproximação, né? Como que eu sei esse mínimos? Eu vou lá no meu plano de voo, tá? E eu vejo aqui, ó, eu estou chegando por esse procedimento aqui, ó, que é o ILS da 29L uniforme. Então eu venho aqui nas minhas cartas lá do aeroporto de Brasília, tá? Vem aqui aproximação 29L, ele já está até marcadinho aqui, uniforme, tá?
Essa informação geralmente está aqui no cantinho aqui embaixo, tá? Aqui eu tenho, ó, os mínimos, né? A minha altitude de decisão é 3.920 pés. E aqui é a altitude, tá? Não é a partir do solo, é a altitude geral. Então, eu venho aqui no meu mínimos, vejo, olha, está em rádio, não é de rádio, tá? Eu quero de barômetro. Então, eu coloco aqui na posição baro e coloco 3.920 de mínimos. 3.920 está meu mínimo setado. Vamos voltar para o checklist. Trem de pouso está para baixo, com certeza. Os freios aerodinâmicos estão para baixo, manete está cortada, as alavancas das partidas de corte do motor também está. O freio de acionamento está ajustado. E o yaw damper, isso aqui é bastante importante, tá? Que é aquele sistema de estabilização do leme, tá? Que ele não deixa o avião entrar naquela situação de oscilação, né? Bom, concluído aqui, o meu pré-voo está concluído. A gente pode então dar partida nos motores, tá? Que é o próximo checklist. Mais uma vez, eu não vou solicitar permissão do ATC para poder ligar o motor. Vamos fazer já direto, tá? O que a gente faz? Primeiro, a gente vai ligar a bomba elétrica hidráulica, as bombas de combustível, tá? Terminar de ligar. Eu não vou ligar as bombas de combustível do tanque central, tá? Porque ele está vazio, não faz sentido nenhum ligar as bombas de combustível de um tanque que está vazio. Inclusive, você vai ver no procedimento lá depois no procedimento de cruzeiro, ele tem lá, diz, olha, checa se o tanque central está vazio e desliga as bombas do tanque central. Então a gente não vai nem ligar elas aqui, tá? A alimentação externa já estava desligada, a gente já tinha desligado antes de fazer o pushback. Luzes anticolisão tem que estar ligadas, então aqui, ó, vamos ligar aqui a luz anticolisão. As luzes de posição, elas têm que estar no que chama aqui de estável, né, que é no steady, que é a luz fixa, né? E os pacotes de ar condicionado aqui, ó. Lembra que eu falei que eu ia ligar o ar condicionado, mas que na hora de ligar o motor eu ia ter que desligar? Então vamos desligar o ar-condicionado para a gente ter pressão pneumática para fazer a ligação dos motores, tá? Isso aqui que é o meu motor de partida, tá? Então, perfeito. Vamos lá. Procedimento para ligar o motor 2, depois o motor 1, tá? Ele sempre pede para ligar o motor 2 primeiro. Você pode começar por qualquer um dos dois. Eu já ouvi falar, inclusive, me corrijam aí, se tiver algum comandante de 737 aí na escuta, me falem aí se tem alguma ordem. Já ouvi falar que as companhias aéreas ficam alternando, cada hora liga um primeiro, né? Então, aqui a gente vai ligar o motor 2 primeiro. Como que é o procedimento aqui, ó? Aqui que a gente dá a partida dos motores, tá? Eu vou ligar o motor 2, que é o da direita primeiro, então eu coloco isso aqui na posição da direita e o botão de ignição de motor eu coloco aqui no ground, tá? Quando eu colocar aqui, se a gente for lá fora no avião, ó, você vai ver que o motor vai começar a girar devagar, tá vendo? A pressão pneumática lá da APU está fazendo esse motor girar. E se você olhar aqui no MFD, tá? Você vai ver que ele está aqui, ó, motoring, ele está girando. Quando esse N2 aqui chegar em 25%, eu posso dar a partida, posso colocar combustível no motor para ele dar a partida. O combustível, eu venho aqui no 6, aqui, ó, são esses dois botões aqui, ó, tá? Eu estou dando partida nesse motor aqui primeiro, então é esse botão que eu tenho que ligar. Tá? Ele está em corte e ele está 23,5, 24. Quando chegar em 25 eu posso ligar o combustível. Ó, 25. Ó, coloquei em idle. Você vai ver lá fora que o motor já começou a girar bem mais rápido, então ele já está com mais potência, né? Ó, o barulho do motor ligando. Como que eu sei que ele terminou de ligar? Eu volto lá para o botão, ó, tá vendo que ele está em ground? Quando ele terminar de ligar, esse botão vai fazer um clique e vai voltar para a posição off, então eu sei que o motor da direita está ligado, eu posso ir para o motor da esquerda, tá? Vou marcar aqui que eu já fiz esses 3 passos. Ó, a 25% do N2, coloca a alavanca de partida, ó, fez o clique lá, já está ligado. Vamos fazer agora o do motor 1, ó, a gente vira aqui para a esquerda, coloca aqui na posição ground, ó, vamos olhar lá fora,
Ó, ele vai começar a girar devagar, tá? A gente volta lá para a alavanca aqui de corte, né? E prestando atenção aqui no motor 1, ó, 15, 16, GN2. Quando ele chegar em 25, a gente pode dar partida no motor. Ó, 25. Vamos dar a partida. Ó, ele começou a girar mais rápido. E vamos ficar de olho ali, ó. Ele está indo no ground. Quando ele der aquele pulinho pro off, a gente sabe que os motores estão ligados. Vou marcar aqui. E a gente vai para o checklist após dar a partida dos motores. Ó, pulou pro off, já está ligado. Estamos com os dois motores ligados. Então, vamos lá. A gente vem aqui e liga os geradores dos motores, tá? Agora a gente não precisa mais da APU, os motores estão gerando energia pro avião, tá? A gente liga aqui a bomba hidráulica. O aquecimento do pitot já estava ligado, né? Já tinha ligado no checklist anterior, não sei nem porque ele repete aqui. Os pacotes de ar-condicionado a gente pode finalmente, né, ligar novamente o ar-condicionado pro... Ó, você vê que aqui a pressão pneumática caiu novamente, né? Ele ainda está funcionando na APU, tá? Eles estão ligados na APU ainda. Aí a gente vem aqui na válvula de isolamento e coloca ela em automático. Ela vem aberta, eu coloco em automático. Os interruptores de sangria dos motores. Então agora a sangria vai vir dos motores. Ó, você vê que vai aumentar um pouco mais a pressão lá, né? E eu desligo então a sangria da APU. Agora eu não preciso mais da sangria da APU. E por fim eu posso desligar a APU. Eu venho aqui onde está no on, coloco no off, ó, apagou aqui, já desliguei a minha APU. Estou com os motores completamente ligados, tá? Antes do táxi, flaps. Vamos lá, a gente vai colocar flap 5, né? Então, 2, 5, flap 5. Pronto. Luzes de táxi, a gente coloca elas no automático. Essas luzes de desligamento da pista a gente não vai usar. E o manete automático, a gente vai colocar ele em armado. O meu autothrottle agora vai estar armado. Bom, terminei aqui. Agora eu vou solicitar o táxi pelo ATC. Olha, liberou aqui para o táxi. Vamos ver lá, ó. O táxi está para trás ali, né? A gente vai ter que fazer um 180 graus aqui para a gente taxiar para o lado correto, mas não tem problema, tá? Então vamos lá, soltamos o freio e colocar potência. Ó, uma coisa interessante aqui, vocês estão vendo aquela rodinha ali embaixo, ó, que se mexe, tá vendo? Aquilo ali é o tiller, tá? Que é o volante do avião, né? Diferente dos aviões menores, onde você comanda ali a direção do trem de pouso usando os pedais, né? Aqui você usa, nos aviões maiores, você tem essa roda do tiller aqui, que é como se fosse mesmo um volante, né? Você está vendo ali que os pedais do leme estão girando juntos, porque aqui no meu controle, né, o tiller está conjugado com o leme, então eu virando aqui, acaba virando o leme junto. Mas no avião normal, no avião de verdade, você vai girar ali o tiller sozinho. Enquanto faz o táxi, tá? Você observa ali logo ali abaixo do painel ali do PFD, aparece ali GS, né, que é o Ground Speed, com cuidado ali na velocidade em terra para você não extrapolar o máximo. Acho que aqui no modo voo livre ele não vai reclamar, mas no modo carreira eu acho que se você passar de 25 nós, você vai ganhar uma penalidade. Bom, chegamos aqui na cabeceira. Vamos fazer aqui agora o nosso checklist antes de decolar.
Então, pessoal, antes da gente seguir com o checklist, é só lembrar vocês de configurar. Depois eu coloco aqui na tela direitinho qual é lá no controles o que tem que configurar, checar qual é o botão, qual é a chave de teclado para vocês usarem o botão toga, tá? Eu configurei aqui no meu manche um botão para o toga, porque quando você vai decolar usando o piloto automático, você tem que ter esse botão toga configurado, porque se você colocar a potência no máximo manualmente, ele vai sobrepassar aqui e desligar o autothrottle. Então lembrem de configurar, eu vou deixar aí na tela depois na edição qual é o comando lá que você tem que checar, que você tem que usar para poder ativar o toga, tá? Então vamos fazer aqui o checklist de antes de decolar. Interruptor de partida em contínuo. O que é isso aqui? Tá? Lembra do botão que a gente usou para dar partida? Ele está aqui no off. Aqui ele está pedindo para colocar em contínuo. Por quê? No motor a reação, uma vez que você ligou o motor, ele tem uma coisa parecida com as velas de um carro, de um motor a combustão normal, que ela incendeia, ela inicia a combustão. Só que uma vez que essa reação em cadeia é iniciada, o motor funciona direto, você não precisa mais ficar dando aquela faísca ali para manter funcionando. Tá? Só que pode acontecer, quando acontece ingestão de água, de que o motor pode apagar. Tá? Então, nas fases críticas do voo ou durante chuva, tem uma recomendação para colocar no contínuo. O que é o contínuo? Ele vai ficar dando aquela centelha o tempo todo no motor, para se caso por algum motivo o motor apagar, ele acende automaticamente, ele continua aceso porque ele tem ali como se fosse o acendedor ligado o tempo todo. Então ele está pedindo aqui para colocar em contínuo, né? A gente coloca os dois em contínuo, tá? Você vai ver que quando terminar de subir ele vai pedir para tirar, e quando estiver aproximando, na aproximação ele vai pedir para colocar novamente. Setor dos freios, tá? Ele está pedindo para colocar aqui em RTO, que é Reject Takeoff, tá? O que é isso? A gente colocar o freio automático numa posição que, se caso durante a corrida eu mudar a minha alavanca de potência para reverso, ou seja, eu estou abortando a minha decolagem, ele vai automaticamente aplicar freios máximos para poder parar o avião na pista. Então, numa rejeição de take-off, numa rejeição de decolagem, ele vai usar isso aqui automaticamente. Tá? Luz de desligamento a gente não vai mexer. Luzes de posição, a gente vai mudá-la agora para a posição parada e piscando, né? Strobe and steady. Luz de pouso a gente vai ligar. E o TCAS, né, o transponder, a gente vai colocar ele agora na posição TARA. Ele está em transponder, né? Eu vou colocar ele em TARA. E o marcador de curso, que é o marcador de curso, né? Para efeito também de rejeição de decolagem, a gente sempre alinha aqui o nosso heading, né, a nossa proa, para a proa da pista. Como que eu sei qual é a proa da pista? Eu venho aqui no meu plano de voo. Qual é a minha pista aqui? A pista 34, vem aqui em confins, pistas 34, e aqui eu tenho 319 real, 342 magnético. Tudo que tem a ver com bússola do avião, a gente sempre usa o magnético, então 342 graus, eu venho aqui, já está pertinho, 342. Ok, proa setada, vamos lá novamente para o checklist. Está mandando ativar aqui o VNAV e LNAV, né? A navegação vertical e navegação lateral, ou seja, estou ativando aqui o modo de navegação pelo FMC, né, do plano de voo, e está feito. Bom, aqui agora eu já posso pedir a permissão para decolar. Decolagem autorizada, vamos alinhar na pista. Bom, freio de estacionamento aqui para a gente fazer agora o checklist de decolagem. Checklist de decolagem eu não vou fazer ele todo, porque coisas aqui eu vou estar fazendo durante a decolagem, tá? Mas a gente inicia o relógio, né, que ele vai começar o reloginho ali mostrando o tempo de voo. E, ó, eu vou colocar as manetes em posição de empuxo até o N1 aqui chegar a 40%, estabilizou em 40%, aí eu vou ativar o toga, né, e vou começar a correr a pista. Quando chegar em VR eu vou rodar, e depois, quando estiver no regime de subida, eu vou tirar o trem de pulso. Então vamos lá, solta o freio de estacionamento,
segura no freio normal e vamos aumentar a potência. Ó, chegou em 40%, toga e solta o freio. V1 rotate. Positive rate, gear up. Agora eu monitoro ali no radioaltímetro. Quando passar de 600 pés, eu já posso ativar o meu piloto automático. Piloto automático. Entre em contato com Brasília Centro em 123.85. Bom dia. Mudando para 123.85. Long Alpha Alpha Mike 4514. Brasília Centro. Long Alpha Alpha Mike 4514 está a 4.200, subindo para 9.000. Long Alpha Alpha Mike 4514. Brasília Centro. QNH 1013. Contato com radar. Continue para Charlie, November Foxtrot. Ó, enquanto eu estava falando ali com a ATC, eu já fui tirando os flaps, tá? O avião já tá limpo, já está sem flaps. E já está subindo, né, no modo N1, né, no modo de decolagem, com LNAV, VNAV ativados e com o autothrottle já ativado. Então o avião já está voando sozinho. A gente está com aquela restrição de 9.000 pés, tá? Então ele vai meio que alinhar ali a 9.000 pés. E assim que chegar a autorização, a gente continua a nossa subida para 28.000 pés. Long Alpha Alpha Mike 4514. Suba para Flight Level 280 e mantenha. Suba para Flight Level 280 e mantenha. Long Alpha Alpha Mike 4514. Ó, já autorizou, então vamos colocar aqui 28.000. Ó, 28.000. Mas olha que interessante, ó. Eu coloquei aqui 28.000 e ele está estabilizando em 9.000 pés, tá? Por quê? Se você olhar aqui, ó, ele no nosso plano de voo, ele tem aqui, ó, no ponto Torux um limite aqui de 9.000 pés, tá? Como o ATC já me liberou para subir, tá? Eu não preciso mais obedecer esse limite aqui. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ele está no modo VNAV, ou seja, ele está seguindo o que está lá no plano de voo em termos de níveis. Eu posso vir aqui e usar o modo mudança de nível. O que vai acontecer? Ele vai ignorar o que está ali no plano de voo. Ó. Você vê que ele já começa a subir novamente. Tá? Ele vai fazer a subida até o limite que eu coloquei aqui, 28.000 pés. O que é importante a gente lembrar? Uma vez que se mudou isso aqui do VNAV para mudança de nível, tá? Você anulou aqui o VNAV. Então, você tem que lembrar de que quando ele chegar lá nos 28.000 pés, ele vai manter naquela altitude. Você tem que voltar ele para o modo VNAV para ele conseguir fazer a descida. Ó, nós já passamos dos 8.000 pés da altitude de transição e começa aqui a ficar amarelo porque ele está ainda no modo QNH, a gente precisa colocar no modo Standard. Eu aperto vírgula, ele vai para o modo Standard, vai ficar no modo Standard até a gente baixar depois da altitude de transição novamente. Vamos ver aqui, ó,
a gente fez aqui o checklist de decolagem, né? Só para ver aqui na subida, ó. Altitude acima de 400 pés, tirar o piloto automático, ligar o piloto automático, tirar os flaps, a gente já fez. O seletor de freios automáticos, a gente volta ele para o desligado, ok? O interruptor de partida, lembra que a gente colocou lá no contínuo, né? A gente volta ele aqui para o off, não precisa mais, o avião não está mais numa fase crítica. E as luzes de pouso a gente desliga. E o altímetro coloca para standard, a gente já colocou. Perfeito. Agora vamos ter que concluir a nossa subida aqui. Mostrar aqui só para vocês ficarem um pouco mais familiarizados com o MFD aqui, né? O plano de voo. Olha que interessante, ó. A gente está aqui num range de 40 milhas náuticas e ele está fazendo essa curva. Esse pontinho branco aqui é a atitude atual do avião, ou seja, se o avião continuar curvando como ele está, ele vai fazer isso. Só que quando começar a alinhar ali, ele vai começar a ficar reto novamente, ó, e vai alinhar com a rota. Esse TC aqui é o Top of Climb, é o momento que ele está prevendo que a gente vai chegar aos 28 mil pés, tá? Se a gente olhar aqui, aumentar um pouquinho esse range, ó, você vai ver que aqui tem o TD, o Top of Descent, ou seja, ele vai chegar a 28 mil pés aqui. Quando chegar aqui, ele vai querer começar a descer se eu tiver configurado corretamente. Lembra que eu estou sobrepassando o VNAV e eu vou ter que voltar a ativar o VNAV, tá? A gente está quase chegando aqui nos 28 mil pés. Olha, já começa a alinhar, já começa a reduzir a potência. Ó, agora ele entra aqui no modo, né, Alt Hold, ou seja, ele está segurando essa altitude. Eu não quero que ele fique nesse modo Alt Hold, eu quero que ele volte ao modo VNAV. Então, aciona aqui o VNAV, ele já apareceu ali VNAV Path, ou seja, quando ele chegar lá no Top of Descent, ele vai começar a querer descer. Se eu deixar esses 28 mil aqui, ele não vai descer. Então, isso está mais na frente no checklist, tá, gente? Mas eu vou aproveitar que eu estou lembrando aqui e já vou alterar aqui. Eu poderia simplesmente colocar 0, tá? Mas normalmente o que a gente faz é vir aqui no plano de voo, né, no nosso aeroporto aqui de chegada. Quero ver qual é a elevação dele. 3.471 pés, então vou colocar aqui 3.400 pés. Pronto, então quando chegar no Top of Descent, vamos ver onde é que está o Top of Descent aqui. Olha, está logo depois ali daquele ponto Opgol, tá? Já tem o Top of Descent aqui, ele vai começar a descer. E aqui o End, né, o fim da descida já no aeroporto. Então, quando estiver chegando ali no Top of Descent, ele vai começar a descer. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no checklist de cruzeiro, tá? Olha, mandando desligar a bomba de combustível central, já estava desligada, né, que a gente nem ligou, né? Checar piloto automático, FMC, aproximação, ele fala para dar um check na aproximação. Vamos dar um check na nossa aproximação, tá? A gente vem aqui, eu venho aqui em Departure Arrival, ele vai mostrar aqui a partida, aperto de novo, ele aparece a aproximação, eu venho aqui e ele está mostrando, ó, eu estou chegando pelo Star Malte 1 Bravo, transição Opgol, e o meu approach aqui está ligado para o ILS uniforme da pista 29 da esquerda, com transição em Mopda, ou seja, está tudo certinho aqui, tá? Um outro ponto que a gente vai ter que olhar mais na frente é a frequência do ILS, mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. A gente está passando por esse ponto Opgol aqui, e logo ali à frente, se eu ampliar aqui um pouquinho mais o range, vocês vão ver que o Top of Descent já está ali, tá?
Ó, o top of descent está chegando. Já aparece aqui a guia, ele vai começar a descer. Você vê que ele começa a reduzir o manete. Ó, você vê que ele já tirou toda a potência. Eu tô a 272 nós e ele devia estar a 268. Então vamos colocar aqui spoiler para ele baixar essa velocidade. A frequência aqui é 110, 1,0,9. Aqui é a mesma coisa, 1,0,9 e a gente coloca como ativo. E aqui eu já posso ativar o meu modo aproximação. Ó, ele já ativou aqui o Localizer e o Glide Slope. Então eu agora já estou na rampa de descida do ILS.